Olá, pessoal. Que bom vocês aqui conosco. Sejam todos e todas bem-vindos. Estamos aqui em mais um Clube do Livro, tá bom? Então, o Clube do Livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro. Esse é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade. Somos um grupo de estudos espíritas e nós temos aí diversas atividades. Nos acompanhe no canal do YouTube, conheça o nosso trabalho, nós temos estudos ao vivo aos domingos à noite, nós temos o Evangelho no Lar, nós temos aqui o Clube do Livro, temos também nas nossas reuniões mediúnicas e temos também o nosso audiobook lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, nos siga nas redes sociais, Instagram, YouTube, WhatsApp, para que você acompanhe o nosso trabalho, tá certo? Então, vamos lá, nosso Clube do Livro, tá bom? Então, na semana passada, nós finalizamos o capítulo 1 desse livro. Ele é dividido aí em 21 capítulos. O capítulo 1 finalizamos a semana passada e hoje iniciamos um novo capítulo, A Frente da Morte. Como o capítulo 1, esse 2 nós também vamos recortar em alguns pedaços para que a gente possa fazer o nosso estudo aqui de maneira cautelosa, tranquila, pausada, para que você possa nos acompanhar e ter uma semana aí de reflexão de um item para o outro. Então, vocês vão ver novamente essa dinâmica de pegar o capítulo, dividir nos itens como o autor faz e fazer esse estudo aqui conosco, tá bom? Como é a nossa dinâmica de estudo, para você que está aqui pela primeira vez? A nossa dinâmica é sempre rememorar o estudo da semana anterior, então nós vamos voltar para o último item do capítulo 1, depois nós vamos para a leitura do capítulo de hoje, que é o capítulo 2, do primeiro item, isso aí sem pausas, sem explicações, reflexões, fazemos a leitura corrida para que você também possa nos ouvir. Depois nós trazemos algumas contemplações, e aí muito do que eu selecionei como pontos de reflexões para o nosso crescimento diante desse belo livro. E no final, deixo para vocês alguns convites de reflexão, para que vocês, ao longo dessa uma semana aí, entre um clube e outro, vocês possam estar refletindo, pensando e principalmente tentando trazer os ensinamentos desse livro para a prática da nossa vida diária, tá bom? Então, vamos para o nosso primeiro tópico, que é rememorar. Então, o que é que nós podemos relembrar, o que é que nós podemos revisitar do capítulo 1, do item tentativa e aprendizado desse belo livro? Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês é o ensinamento que Jacob nos coloca, que a vida espiritual, assim como a vida terrena, é um processo aí contínuo de tentativas e aprendizados, erros e acertos, tentativa, e no qual nos é cobrado principalmente o esforço para que a gente tenha esse processo evolutivo. Mesmo quando esse esforço ele não é retornado com o êxito, ele não tem como produto o êxito, ele também é valoroso, porque mesmo quando erramos, estamos em processo de crescimento e desenvolvimento. E que tudo contribui, Jacob nos ensina muito bem, para o nosso crescimento como alma e como espíritos eternos. Então, estamos aí nessa beleza da tentativa dos golfinhos, né? De mergulhar, de tentar, de olhar a imensidão desse universo e de sempre estarmos disponíveis a essa aprendizagem de como melhor fazer nesse caminhar no plano aqui terreno. O outro ponto que eu selecionei aqui desse item do capítulo 1, tentativa e aprendizado, é que Jacob nos ensina que o ato de tentar é essencial, pois ele vai nos revelar a disposição que nós temos como espíritos de progredir, ainda que os erros se façam parte desse caminho. Esse caminho aí de nascer e pôr do sol de todos os dias. Então, todo nascer do sol é uma oportunidade de tentativa, de evolução. A cada pôr do sol é um momento de reflexão e de pensamento naquilo que hoje fizemos e daquilo que melhor podemos fazer amanhã.
Então, o fracasso, Jacob nos ensina que não deve ser visto como derrota definitiva, mas como uma oportunidade de reflexão, de humildade e amadurecimento. Então, refletir é quando nós, como espíritos eternos que somos, olhamos para a nossa caminhada e pensamos em como melhor fazer, em como aperfeiçoar essa nossa caminhada, que não é solitária. É uma caminhada em comunidade, em família, em companhia de amigos encarnados e desencarnados, e muitas vezes também na companhia de inimigos, tanto os inimigos encarnados quanto desencarnados, mas todos eles irmãos nossos dessa eternidade. Então é preciso a reflexão, a humildade e o amadurecimento em cada nascer e pôr do sol. O outro ponto que eu trago para vocês aqui desse item é que o aprendizado nasce dessa perseverança de jamais desistir, de jamais perder a crença que somos filhos de Deus, da coragem de recomeçar e da confiança de que nunca estamos sozinhas ou sozinhos, pois nós temos um amparo divino, principalmente dos nossos benfeitores espirituais, que acompanham cada passo da nossa evolução. E aqui eu sempre lembro a vocês, rememoro também do ensinamento que Jacob nos traz, de que essa companhia, obviamente, vai depender do nosso nível de vibração. Se vibramos e caminhamos no bem, estaremos sob a companhia de bons benfeitores. Se não caminhamos e não vibramos na moral e no bem, teremos a companhia que atraímos. Então, vamos atrair e vamos caminhar nesses passos, né, da moralidade, do bem, da fraternidade, da caridade, para que se façam na nossa companhia também esses benfeitores espirituais, tá bom? Bom, então vamos lá, nosso capítulo 2, né, que é o capítulo À Frente da Morte. Como eu disse a vocês, todos os capítulos desse livro, Voltei à História do Irmão Jacob, será dividido em itens, porque são capítulos mais longos. Então, o primeiro item que nós vamos fazer a leitura hoje é esse início à frente da morte, que Jacob faz uma reflexão dele se perceber ali que ele estava à frente da morte, daquilo que ele já havia refletido na sua encarnação sobre a morte, e depois ele também fala sobre esses preparativos tanto do plano espiritual quanto dele para esse momento da morte. Então, para você que nos acompanha, nesse momento aqui, nós fazemos a leitura na íntegra desse capítulo, sem nenhum comentário, sem nenhuma reflexão, tá bom? Então, vamos lá para essa leitura. Vou colocar em tela cheia para você acompanhar e depois, ao final da leitura, eu volto com minha imagem aqui para vocês. Para você que não quer assistir, pode também aí ouvindo, que vai ser a leitura nessa íntegra com algumas entonações à medida que eu for lendo para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Então, na leitura do capítulo, À Frente da Morte, Jacob começa assim. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez que quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. Desse último, recolher informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito da morte, meditara-lhes as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros e, perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. E aí ele entra no item preparativos. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para meu enterramento, em observações cistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito
benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso e tão insistente se fizer o conselho que fui obrigada a abandonar as últimas atividades doutrinárias. O repouso físico, porém, agravava-me a preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me invadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacob proclamavam no fundo: você agora deixara as ilusões da carne, viajara de regresso à realidade. Prepara-se. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Por vezes, interpunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas. Alegava incertezas e imperativos da vida. Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispunha-me a dormir. Supunha a ingressar no modo inabitual de ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me noutra paisagem, noutro clima, ante conhecido e desconhecido, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. Em outras ocasiões, minha memória recusava no tempo, revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Novamente no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior, sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. A fé preparava-me o espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Bom, pessoal, essa foi a leitura do nosso capítulo. Então, vejam aí que capítulo lindo, cheio de pontos, né? A gente poderia aqui ficar discutindo esse capítulo horas e horas. Mas eu selecionei alguns pontos de reflexão, tá certo? Mas convido a você a ler, a ouvir com mais calma esse capítulo e fazer as suas próprias reflexões, tá certo? Então, vamos aqui às contemplações que eu trago para vocês referente a esse capítulo. Vale salientar que são as minhas contemplações. Você pode fazer contemplações muito mais profundas, maiores, e concordar com as minhas ou até mesmo discordar. E isso é o bonito, é o perfeito, é o maravilhoso do nossa doutrina espírita. É essa fé raciocinada que nos permite concordar e discordar, mas principalmente refletir e praticar os conhecimentos dessa bela doutrina em nosso caminhar. Então, vamos lá, né? Sem muito delongas, vamos para as nossas contemplações. O primeiro ponto que trouxe foi dessa parte aqui. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Então, quantas vezes ao longo do dia, ao longo da vida, ou em algum momento, principalmente quando a gente perde alguém, né? Nesse sentido aí do desencarne, de perder essa materialidade da pessoa, quantas vezes nós refletimos sobre a morte? Às vezes a gente nem pensa muito, mas basta alguém desencarnar ou alguém falecer que a gente parece mais próximo esse pensar. E Jacob traz isso, né? Que ele, como estudante do Espiritismo, como espírita que era, ele justamente trazia essa ideia como sempre assediado, sempre passando aí pelos seus
pensamentos. E aí ele traz duas perguntinhas. Como se opera a desencarnação, né? Quem de nós talvez não tenha essa curiosidade, né? Esse desejo de saber? E o Espiritismo nos ajuda. A doutrina espírita é uma oportunidade da gente entender, ouvindo a esses espíritos, como se opera essa desencarnação e que forças atuam nesse grande momento. O próximo ponto que eu trouxe aqui é como ele lia, né, descrições e teses preciosas de Bozano e de André Luiz. Então, eu lembro para vocês que muitas vezes essas indagações e essas dúvidas, elas não são saciadas pela leitura desses livros que estão disponíveis aí na psicografia de Chico Xavier ou de outros grandes autores espíritas que trazem essas informações aí dos espíritos para o nosso conhecimento e para o nosso desenvolvimento, incluindo os livros bases da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. Então, essas nossas dúvidas, elas podem sim serem suprimidas com as leituras desses bons livros espíritas. E aqui Jacob também traz essa questão, né? Aproximava-se o fim do corpo, como ele percebe, como ele já nos traz esse ensinamento, que nesse momento nós vamos perceber e entender que a morte nos visita e que estamos frente a frente com ela. Então, ele já traz esse ensinamento aqui também, como bom livro que é. E aqui o que é que eu destaquei? Não obstante, nesse item dos preparativos, ele nos traz o valor com que passei a encarar a situação e apesar do velho hábito que ele tinha de conversar com outras pessoas, até mesmo de maneira descontraída sobre o momento da morte, ele então descansa na posição horizontal. E achei, inclusive, esse trecho aqui do livro um pouco também de humor da parte de Jacob, né? Na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente possível agir de outro modo. Afinal de contas, o corpo ele é colocado nessa posição deitada, nessa posição horizontal, quando ele passa pelo processo da morte, né? Então, ele fala aí como ele brincava com seus amigos sobre esse momento do seu enterramento, da sua morte, do seu enterro, né? Que é o momento de preparo desse corpo e do ritual desse corpo, mas que ele pouco ainda compreendia sobre isso, estando desse outro lado. E aí destaco esse outro item aqui, esse outro texto nesse item preparativos. Recomendar absoluto repouso e tão insistentemente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. Nesse trecho, ele traz a presença desse irmão André, que é um espírito benemérito, ou seja, que acompanha, que cuida dele, dedicado à medicina. Então, era um espírito, provavelmente, de um médico, né, ou de um profissional da medicina, que estava nesse plano espiritual e que era responsável por cuidar desse espírito. Então, vejam que no plano espiritual temos também o cuidado de nossos irmãos, de nossos amigos zelosos, que vão nos ajudar nesse momento de transição e que nos vão ajudar nesse repouso desse corpo. E aí ele diz que nesse momento de repouso, no silêncio do quarto, nesse plano espiritual, provavelmente, né, os pensamentos como que se me invadiam do cérebro, prostando-se ao meu lado e argumentaram comigo. Olha, ele coloca uma situação parecendo que os pensamentos ficam do lado dele e fala, Jacob, Jacob, Jacob. E isso traz nele uma inquietação, onde ele coloca aqui embaixo alguns em posição simpática, ou seja, de estímulo e de orientação, outros até em situação adversa, que seria essa inquietude que os pensamentos lhe fazem nesse momento. Então, vejam que ele traz aí 2 pontos importantes, né, ao longo desse capítulo. Como nós percebemos a hora da aproximação dessa morte e como, nesse momento, os pensamentos nos invadem, mesmo aqueles pensamentos que já achávamos que estavam esquecidos. E aqui, esse próximo item, eu destaquei tudo. Olha os pensamentos dele, o que fazia com ele, né? Velho Jacob, você agora deixar as ilusões da carne. Ei, Jacob, acorda.
Você agora é um espírito, né? Você agora está livre desse clausuro que é a carne. Viajara de regresso à realidade. Então, vejam como os pensamentos dele diz agora você está no mundo real. Aquele mundo lá era apenas um mundo de transição, de provas e expiações. Prepara-se. Olha o que é que o pensamento dele convoca. Te prepara, Jacob. O que é que tu possui na bagagem? O que é que a gente possui na bagagem? Então, esse ponto aqui é muito forte, é muito lindo. O que é que possuímos na bagagem para esse momento? E aí o pensamento também diz a Jacob, não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve e tudo sabe. Gente, eu fico arrepiada com esse trecho. Eu juro a vocês que eu estou aqui, ó, extremamente arrepiada com esse momento, né? Porque quem é essa justiça? Quem é essa justiça que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, gente? É o nosso Deus. Ele é tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, tudo que passamos, tudo que pensamos, tudo que refletimos, tudo que fazemos. Então, nesse mundo espiritual, a nada podemos negar e esquecer. Então, precisamos nos preocupar com que bagagem levamos. E essa bagagem é construída, olha o item anterior, né? Ele é construída entre nossos erros e acertos a cada dia do nosso processo evolutivo. Aqui eu trouxe, confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Então, relembro sempre a vocês nesse clube do livro. Jacob era um espírita que conhecia a doutrina, era um estudioso e praticante do espiritismo e que tinha uma história de vida bonita, não perfeita, mas bonita, e que nesse momento, olha o que ele nos ensina, ele também se angustiou quando ele se incursava nessas inquietudes de pensamento. Tá bom? Então, vejam que lições bonitas Jacob nos traz aí do preparativo. Desse, que diante da morte a gente percebe que estamos diante dela, deixe que nesse momento os pensamentos nos afluem, mesmo aqueles que achávamos que estava esquecido, e que nesse momento muitas angústias nos batem, né? Que bagagem estamos levando? Quem fomos e quem seremos daqui por diante, diante do que fizemos nesse plano espiritual, né? Via-me noutra paisagem. O plano espiritual é outra paisagem, outro clima anticonhecido com as leituras. Então, é possível conhecer esse plano a partir da leitura, mas também agora desconhecido. Mesmo que estudemos, quando chegamos nesse plano espiritual, ele nos é novo. Ele nos é um plano com muitas coisas a aprender e a entender. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Olha, outro ensinamento que ele nos traz aqui. Nesse plano espiritual, revemos muitas coisas. Revemos o que fizemos, o que fomos, o que pensamos. Então, é realmente um momento onde fazemos o olhar perante a justiça para com nós mesmos, para quem somos. Tá bom, gente? Então, muito importante aí esses nossos ensinamentos. Bom, e aí eu destaco aqui, a fé preparava-me o espírito ante a grande transição. Olha que ensinamento muito precioso Jacob nos traz aqui. Nesse livro preparativo, ele diz que lê André Luiz, mas Jacob, você também nos deixa aqui ensinamentos muito preciosos, como André Luiz deixou, né? Então, ele nos traz que a fé também nos prepara para esse momento, para essa grande transição. E a fé em Deus, a fé nos nossos irmãos espíritas, a fé que a caridade é nosso grande caminhar para a evolução e para o bem espiritual, que os ensinamentos espíritas, eles nos fazem crescer e evoluir, que a gente pode também seguir outras doutrinas, outras religiões, desde que delas caminhamos nesse caminho da fé, do amor, que a lei maior do universo é amor, e da nossa fé em Deus. Então, repito, aqui ele nos traz como preparativo que a fé nos prepara para essa grande transição, que é a transição do mundo carnal para o mundo espiritual. Certo, gente? E aqui entro nessa nossa última etapa do Clube do Livro, que é o convite à reflexão.
Aqui, como eu disse a vocês, eu trago para vocês alguns pontos de reflexão, algumas perguntinhas para você refletir aí ao longo desse período de uma semana para o nosso reencontro, tá bom? Então, vamos lá, nosso convite de reflexão. Deixa eu tirar aqui minha fotinha, tá ok. A primeira pergunta que eu trago, que é uma pergunta provocativa para a sua reflexão, é: quais são os apegos ou preocupações que mais me prendem? Estou fazendo a mim mesma também, viu? A vida material e que poderiam dificultar minha serenidade diante da morte. Então, quais apegos e preocupações eu tenho que poderiam dificultar que eu passasse essa etapa com serenidade do mundo material e espiritual? E se hoje fosse meu último dia na Terra, sentiria que vivi de acordo com meus valores mais profundos? E aí convoco você, espírita, a pensar também nos valores do espiritismo, principalmente no valor da caridade. Se a morte representa apenas uma continuidade da vida, te convoco nessa terceira e última reflexão, como temos nos preparado hoje em nossas escolhas e atitudes para essa passagem inevitável? Então, se a morte representa apenas uma continuidade da vida, como temos nos preparado hoje em nossas escolhas e atitudes para essa passagem inevitável? No nosso próximo encontro, eu também vou tentar responder isso para vocês, viu? Como estímulo e também como etapa minha, porque essa também são reflexões que eu preciso fazer, tá bom? Então, fechamos mais um estudo. O CAC te aguarda na próxima semana para mais um Clube do Livro, com essa linda obra do médium Chico Xavier, Voltei. Então, eu te desejo uma semana de muita paz, de muito bem, e não falte no nosso próximo encontro, estaremos aqui juntos e juntas para mais um Clube do Livro, com esse livro Voltei, a história do irmão Jacóbio, psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro. Um forte abraço e eu te espero. Tchau, tchau.